Ok. Vamos fazer uma oração, então, para a gente iniciar? Oremos juntos. Querido Pai Celeste, muito obrigado por estarmos chegando agora ao sermão de número 11. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada semana. Pedimos que o Espírito Santo tome a frente, Senhor, mais uma vez dessa live, e que possamos compreender o que o Senhor quer que a gente compreenda nesses dias, que sabemos que estamos próximos da volta de Jesus, mas que o Senhor quer que um povo esteja preparado para que as cenas finais possam se desenrolar. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender tudo que o Senhor deseja que compreendamos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na página 161, aqui vai iniciar tratando sobre o assunto de hoje, que é as vestes de Cristo, né? A gente vai falar sobre as vestes de Cristo, sobre a chuva serôdia, e sobre todos esses assuntos que são de extrema importância, né, e relevância para o povo de Deus nos dias de hoje. Olha o que Etta Jones fala aqui na página 161, ele vai dizer assim, ó, nesse estudo, vamos iniciar com o próximo item. Aí ele vai citar Apocalipse 3:18, quem quiser fazer uma anotação, Apocalipse 3:18 diz assim, aconselho-te que de mim compres, aí a gente sabe que ele fala ouro refinado pelo fogo, mas no final ele diz, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, é exatamente esse ponto que ele vai tratar agora. E ele já inicia dizendo o seguinte, o que representam essas vestiduras? Aí a congregação responde, a justiça. Aí ele pergunta, a justiça de quem? Aí a congregação responde, de Cristo. Aí ele fala, e de quem ela é? Aí a congregação responde, é a justiça de Deus. Aí ele pergunta, devemos buscar a justiça de quem? E a congregação responde, a justiça de Deus. E o que é justiça? Aí a congregação responde, ação correta. A justiça corresponde a ações corretas? Sim. Todos os teus mandamentos são justiça. Aqui a congregação citou Salmo 119 e 172. O que eles são para nós? O que eles dizem? Alguém disse, faça. É verdade? Os mandamentos exigem ação, certo? A congregação responde, sim. Então, veja, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, né, que a gente está falando especificamente sobre os 10 mandamentos, eles dizem, faça ou não faça. Então, eles exigem ação. Então, é o agir. Agir corretamente. O que fazer e o que não fazer. É isso que consiste os mandamentos. Então, Salmo 119 e 172 fala que todos os teus mandamentos são justiça. Então, quando a gente fala assim, eu tenho que alcançar a justiça de Cristo e tudo isso, o que significa isso de fato? Alcançar a justiça significa proceder corretamente em tudo. O que fazer, o que não fazer. Então, justiça, de forma prática, clara e simples, é agir corretamente. Ou seja, eu vou agir como Cristo agiria, ou eu vou deixar de fazer algo como Cristo deixaria. É exatamente esse ponto. Então, estar vestido, receber essas vestes, significa agir corretamente. Então, ele diz, então, justiça é ação correta, na página 161. Justiça é ação correta, está bem claro. Devemos buscar a justiça de quem? Aí a congregação responde, a justiça de Deus. De quem são as ações corretas que devemos ter? De Cristo. Mas de quem são as ações corretas que estão em Cristo? De Deus. Cristo não fez nada de si mesmo. Ele diz, aí ele vai citar João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo. De quem são as ações corretas que encontramos em Cristo? De Deus. Deus estava em Cristo, como diz 2 Coríntios 5,19. Então, ou seja, Cristo, na vida dele, ele sempre agiu corretamente. Mas por que ele conseguiu, em todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em tudo que acontecia, ele conseguiu agir de forma correta? Por quê? Porque ele abriu espaço, enquanto ser humano, para que Deus agisse por meio dele. Por isso que várias vezes nas Escrituras, Jesus diz assim, João 5,30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Em João capítulo 14, quando ele fala assim, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Olha qual a resposta de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tem desconhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então ele diz,
As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, ou seja, não sou eu que acho o que é correto, o que não é. Ele diz, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, Jesus sempre fez as obras do Pai, não porque ele buscava com intenso próprio, com zelo próprio fazer isso. Simplesmente ele permitia que a vida dele fosse uma operação de Deus nele. Então, era Deus agindo em Cristo. Por isso que 2 Coríntios 5,19 diz, Deus estava em Cristo. Por isso que a forma de Jesus reagir às situações era uma forma sempre divina, era uma forma sempre correta. Por quê? Porque ali era Deus agindo por meio dele. Então, Deus vivia em Jesus. Então, ele vai perguntar, de quem são as ações corretas que devemos ter? Ele responde, de Deus. É isso mesmo? Sim, Senhor. Vocês vão se firmar nisso por uma semana? A congregação responde, sim. O pastor Hutchinson disse, por toda a vida. Muito bem. Mas se alguns se firmarem nesse ponto por uma semana, ficarei feliz. Na verdade, há alguns aqui que não estão de forma alguma firmados nesse ponto. Essas pessoas não captaram a ideia e não a conhecem. E digo que há muitos nessa situação. É por essa razão que precisamos entender claramente, já de início, que tipo de vestimenta devemos buscar e comprar. De quem são as ações corretas que precisamos ter? Congregação, de Deus. A justiça de quem devemos buscar? É isso que vamos descobrir neste estudo. Então, veja o que a Jones ele diz, olha, por mais que tenha pessoas aqui, e aqui vamos englobar nós também, por mais que tenham pessoas aqui que saibam que a justiça, que as vestes ali que Jesus está dando é a justiça de Deus, tem pessoas que não têm essa justiça ainda. Elas conhecem o significado do texto, elas sabem o que significa, mas aquilo é meramente teórico. Elas não têm, de fato, essa justiça. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, então precisamos descobrir como conseguir essa justiça. Porque não basta eu simplesmente saber, as vestes aqui que Jesus está dizendo representam a justiça. Mas ok, mas o que é isso, de fato? A realidade disso, qual é? Né? Como é que na minha vida eu posso dizer realmente se eu tenho essas vestes ou não? É isso que a gente vai descobrir agora, né? Então, olha só, vamos lá. Ele vai citar aqui, ó, nesse momento, Joel, capítulo 2, verso 23. Quem estiver anotando, gente, eu peço que anote isso, por favor. Joel, capítulo 2, verso 23. Vamos ler juntos aqui. Joel 2, 23. Vamos lá. Joel, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu a chuva temporã moderadamente. Fará descer sobre vós a chuva temporã e a chuva serôdia. Então perceba, esse texto a gente já falou sobre ele algumas semanas atrás, e ele diz assim, Deus, né, ele vos deu a chuva temporã moderadamente, ou seja, de forma branda. Quando foi que isso se cumpriu? A chuva temporã caiu quando os discípulos estiveram reunidos em Pentecostes. E a gente viu que foi um grande poder que foi derramado ali sobre eles. Porém, mesmo sendo um poder extraordinário, a Bíblia fala que foi apenas moderado o poder que Deus derramou. Aí Etta Jones vai perguntar, o que significa moderadamente? O que representou a chuva temporã no Pentecoste? Um ensinador de justiça. Tá vendo que Joel falou isso? Ó, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu a chuva temporã moderadamente, fará descer sobre vós a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós lemos sobre aquele verso que diz assim, ó, que ele vos dará um ensinador de justiça. Em outra tradução traz assim, né? E o que significa isso? Ele vai dizer, ele vos deu um ensinador de justiça de acordo com a justiça. Aí ele pergunta, foi assim a chuva temporã? E lemos que ele fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Lembrando, né, na King James ela traz assim, ele vos dará um ensinador de justiça e fará descer a chuva. Então, Ata Jones ele está citando Joel 2 aqui, baseado na King James, que na King James fala isso, né, que ele vos dará um ensinador de justiça e fará descer a chuva. E aí ele diz, e lemos que fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O que será a chuva serôdia? Um ensinador de justiça novamente. De acordo com o quê? Com a justiça. Mas que outra expressão existe para a chuva serôdia? Aí respondem assim, o derramamento do Espírito. Temos outra? Os tempos do refrigério. O que a chuva serôdia é para a mensagem do terceiro anjo? Aí respondem, o alto clamor.
O que a chuva serôdia é quando associada à queda de Babilônia? É a concessão do poder e da glória com os quais o anjo de Apocalipse 18 desce e ilumina a terra. Então ele está perguntando o seguinte: o que é a chuva serôdia? Bom, a gente sabe, chuva serôdia, em algumas partes, é o derramamento do Espírito, é os tempos do refrigério, né? A chuva serôdia é o poder que vai ser dado aos povos de Deus no final. Aí ele diz, mas assim, em relação à queda de Babilônia, aí fala, é a concessão do poder e da glória, que é o anjo de Apocalipse 18. Isso é a chuva serôdia. Então ele agora vai dizer o seguinte, ó, mas de fato, a chuva serôdia, na prática, para o povo de Deus, é o quê? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, na página 58 do Bulletin, ou seja, do Boletim da Conferência Geral, no estudo do irmão Haskell, lemos as seguintes palavras extraídas da Review, ou seja, da Review in Herald, né, de 22 de novembro. Olha só o que o Espírito Profecia fala sobre isso. Ó. O tempo de prova está bem próximo, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Este é o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Isso é descrever em 1892. Então, veja, aqui o Espírito de Profecia diz que a mensagem da justiça de Cristo, que começou a ser pregada em Minneapolis, em 1888, era o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Ou seja, a gente viu agora, ele acabou de falar que a chuva serôdia, quando associada à queda de Babilônia, é Apocalipse 18. Então, aqui nesse texto, ele fala que o início dessa luz, que vai encher toda a terra, começou aonde? Começou onde? Quando foi dada a mensagem da justiça de Cristo. Então, ela fala que esse alto clamor começou, ou seja, ele teve início ali, quando começou a ser pregada a mensagem da justiça de Cristo. Ou seja, em Minneapolis. Ele próprio vai falar isso aqui no capítulo, né? Em Minneapolis foi dado. Agora, olha só, outra passagem de Ellen White. Aqui, nessa primeira passagem, ela falou que a chuva serôdia começou ali, iniciou ali, a luz. Porém, olha só, ela vai falar agora sobre o final da obra. Ela diz assim, ó, segue outra passagem do mesmo testemunho lido na página 16 do boletim. Todavia, a obra será abreviada em justiça. Aí ele pergunta, que obra será abreviada em justiça? A congregação responde, a obra de Deus. Aí ele agora cita a irmã White, olha o que ela fala. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade do mundo à outra. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. Então, olha que interessante. Naquele texto, a irmã White falou que a luz tinha dado início com a pregação da revelação da justiça de Cristo. E o próprio A.T. Jones, ele pergunta, e quando foi que essa luz começou a chegar para nós como um povo? A congregação responde, em Minneapolis, há 4 anos atrás. Então, em 1888, foi o início da luz que vai encher a terra com poder e grande glória. Agora, quando que essa obra vai realmente acontecer? Quando é que a terra vai ser iluminada com poder e grande glória? Quando essa mensagem da justiça de Cristo, que foi dada em 1888, soar de uma extremidade à outra. Então ela diz, a mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade do mundo à outra. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. Então, essa mensagem de 88, Deus, por justiça, vai abreviar essa obra, ou seja, ele vai permitir, vai acontecer alguma coisa que essa mensagem, apesar de toda a oposição, de toda o trabalho do inimigo para que essa mensagem não avance, ela vai avançar, porque Deus vai abreviar a sua obra em justiça. E Ellen White fala que essa é a glória de Deus que vai encerrar a obra do terceiro anjo. Então, essa mensagem vai encerrar, né, ela vai conseguir soar de uma ponta a outra do mundo, e ela vai finalizar a obra com grande glória. E aí ele vai dizer o seguinte, qual é a primeira expressão que acabamos de ler? Ele abreviará a obra em justiça. Aí ele vai dizer assim na página 162. Assim, quando a mensagem da justiça de Deus, a justiça de Deus, que é mediante a fé de Jesus Cristo, as ações corretas de Deus, quando esta for recebida e for levada avante sem impedimento, quando for apropriada por seu povo, qual será o significado disso com relação à obra de Deus na terra? Em apenas pouco tempo, a obra será concluída. Então, olha o que ele está dizendo. Quando o povo de Deus entender essa mensagem da justiça de Cristo, e veja, entender não é apenas a teoria,
quando ele se apropriar disso, o que vai acontecer? Rapidamente, a obra do evangelho acaba no mundo. Então, nós vimos aí várias gerações que têm falado da volta de Jesus, que têm pregado que Jesus Cristo vai voltar, mas Jesus Cristo não voltou. Por quê? Porque a mensagem de Deus, ela precisa ganhar um alcance máximo. E para que isso seja possível, o povo de Deus precisa primeiro, antes de pregar, recebê-la, conhecê-la e vivê-la. E a partir de então, quando o povo de Deus estiver realmente realizando a obra de Deus, ou seja, permitindo que Deus opere neles, como Deus fazia isso com Jesus, aí a mensagem vai ganhar uma proporção enorme. E aí ele diz, na página 163 agora, bem, a chuva serôdia é o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Ela representa o início da mensagem de glória que ilumina a terra. Mas a chuva serôdia é o ensinador de justiça. Quando foi que essa mensagem da justiça de Deus, propriamente dita, chegou até nós como um povo? Aí a congregação responde, há 4 anos. Aí a Jones pergunta, onde? Em Minneapolis. Sim, já vimos esse assunto em outra noite. Se quiserem, podem ler sobre isso no boletim número 7, página 183. Não creio ser possível deixar o tema mais claro do que fizemos naquela noite. Bom, algumas lives atrás, gente, a gente já comentou sobre isso, porque a gente já passou por esse sermão onde ele fala que a mensagem ali, a chuva serôdia começou a ser derramada em Minneapolis. A gente já falou sobre isso. Também a gente já viu que a mensagem do terceiro anjo realmente começou a ser pregada assim, de forma mais extensa ali em 88 também. Né? Então a gente não vai retomar isso, porque a gente já viu sobre isso também em algumas lives atrás. Então ele diz assim, então, essa mensagem da justiça de Cristo corresponde ao alto clamor. Trata-se da chuva serôdia. Então, gente, quando você estuda, digamos que você esteja orando, Senhor, me dá a chuva serôdia, me dá a chuva serôdia, derrama a chuva serôdia. Deus, ele vai responder como essa sua oração. Olha o que ele está dizendo. A mensagem da justiça de Cristo corresponde ao alto clamor e trata-se da chuva serôdia. Então, se você quer ser cheio da chuva serôdia, se você quer receber o Espírito Santo, não tem como você ser cheio se você não lê os livros. Se você não busca. Por quê? Porque a chuva serôdia está ali, na mensagem da justiça de Cristo. Então, você precisa conhecer essa mensagem. Ou seja, você precisa entender e você precisa viver. E aí, quando você estiver vivendo, aí sim, você vai estar fruindo dessa chuva. A chuva serôdia não é uma coisa que você vai continuar da forma como você vive e vai pedir a Deus um milagre e ele vai fazer um milagre derramando a chuva serôdia sobre você. Não. Deus já deu uma mensagem, que é essa mensagem que contém ali, na sua essência, a chuva serôdia. E quando você entende essa mensagem e passa a vivê-la, você começa a saber, você começa a entender realmente que você está vivendo ali a chuva serôdia na prática. Ou seja, você começa a permitir que Deus habite em você. E você vai começar a ser uma pessoa diferente, porque não é mais você vivendo, é Cristo vivendo por meio de você. Então, aqui, continuando aqui, ó, na página 163, ele vai continuar dizendo o seguinte, vocês estão prontos para receber a chuva serôdia? Em outras palavras, vocês estão prontos para receber a mensagem da justiça de Deus de acordo com a justiça? Vamos investigar isso um pouco mais. Olha só, veja que ele disse o seguinte, receber a justiça de acordo com a justiça. O que significa essa frase? A justiça de acordo com a justiça. Nós vamos entender isso e vocês vão perceber a importância realmente da gente entender a justiça de acordo com a justiça. Como assim? Aí ele vai continuar dizendo assim, olha só que coisa muito importante e profunda, ele vai dizer assim, Joel diz, segundo a margem, que a chuva serôdia é um ensinador de justiça, o qual nos traz o ensino da justiça de acordo com a justiça. De quem é esse conceito de justiça? De Deus. Meu? A congregação, não. Sim. Meu conceito de justiça é o suficiente. A congregação responde, não. Aí ele pergunta, por quê? Aí ele diz, se eu recebo a justiça de Cristo segundo o meu conceito, não é isso o suficiente? Isso não significa receber a chuva serôdia? Isso não significa receber a justiça de Cristo? Aí a congregação responde, não, Senhor, essa é a sua própria justiça. Aí a Jones fala, mas isso é o que tem acontecido com um bom número de pessoas que ouviram a mensagem da justiça de Cristo. Eles receberam a mensagem da justiça de Cristo de acordo com a própria ideia deles sobre o que significa a justiça dele. Esses não têm, de forma alguma, a justiça de Cristo. Então, olha só, o que ele está dizendo é o seguinte, existe uma justiça e existe
o meu padrão de justiça. Então ele vai dizer o seguinte: eu preciso receber a justiça de Cristo de acordo com a justiça. E o que é a justiça? São as ações corretas de Deus. Então, eu preciso obrar, eu preciso operar, eu preciso fazer as obras de justiça, quando Cristo estiver em mim, de acordo com a noção que Deus tem de justiça, e não com a minha noção. Por quê? Eu vou dar um exemplo, né? Qual é a minha noção de justiça? Digamos que na minha noção, para uma pessoa ser plenamente justa, ela tem que fazer a reforma de saúde, a reforma do vestuário. E quando eu olho para uma pessoa que já faz isso, aí eu digo, esse aí já é um pleno cristão, esse aí já é um bom cristão, ele já faz a reforma de saúde. Ou então, na minha própria vida, eu olho para mim e digo, mas eu já faço reforma de saúde, eu já me alimento bem, já me alimento de forma natural, já vou à igreja, já devolvo meu dízimo, já faço isso, eu já faço muita coisa. Estou progredindo, mas assim, estou bem, né? Aparentemente, porque toda a luz que eu tenho recebido até então, né? Eu tenho vivido. Mas veja, será que de fato, né? Aquilo que eu entendo como justiça, e quando eu peço a Jesus, Senhor, me dá da sua justiça, será que de fato o que eu imagino é isso que Deus quer? Por quê? Claro, a reforma de saúde é importante, com toda certeza. Eu preciso viver a reforma de saúde? Preciso. Mas, dentro de toda a luz que eu tenho, o meu padrão de justiça é o padrão de Deus? Não. O padrão de Deus ele é extremamente elevado. O que você pensa hoje que você está fazendo correto, se Deus realmente mostrasse para você o que é correto, nós nos desesperaríamos. Então, a noção que Deus tem de justiça, ela é muito alta. Então, por isso que a T. Jones fala, tem muitas pessoas que elas sabem da justiça de Cristo, elas sabem que precisam da justiça de Cristo, mas na cabeça delas, elas já têm. Por quê? Porque ela já entende, ela já leu, ela já faz certos tipos de coisa que ela entende que aquilo deve ser feito, e para isso, então, ela já entende, não, eu tenho essa justiça. Então, muitas vezes, ela colocou um limite, ela colocou um padrão, e aquele padrão, ela já vive aquele padrão, logo, ela já tem a justiça de Cristo. É isso que a T. Jones está se referindo. E olha, gente, como isso é profundo e digno de grande reflexão. Porque pode ser que nós também tenhamos colocado um padrão, né, um padrão de teologia, um padrão de vida, que eu digo, não, alcancei isso aqui, entendi isso aqui, agora é só eu dar estudos bíblicos e acabou. Né? E alcançar, de fato, essa condição de Laodiceia, que é, estou rico e não preciso de mais nada. E aí a T. Jones vai dizer o seguinte, que esse era o problema que aconteceu ali, naquele povo, em 93, e que a gente vê que, de fato, foi o problema central, porque nós já discutimos em outras lives que Jesus Cristo iria voltar em 93, na verdade, entre 93 e 94, mas ele não voltou, porque o povo não estava preparado. Mas veja que a T. Jones estava pregando aqui sobre a justiça, e muitas pessoas ouviram isso, mas ainda assim não se prepararam. Por quê? Porque elas achavam que, de fato, elas já compreendiam a justiça de Cristo. Então ele diz, se eu recebo a justiça de Cristo segundo o meu conceito, isso não é suficiente? E a gente sabe que não. Né? Então, quando ele fala das pessoas, ele diz assim, eles receberam a mensagem da justiça de Cristo de acordo com a própria ideia deles sobre o que significa a justiça dele. Esses não têm de forma alguma a justiça de Cristo. Então, eu preciso entender o que Deus diz que é justiça, e não o que eu acho que é justiça. Porque se eu me basear no que eu acho sobre justiça, eu vou começar a dizer o que é certo e o que é errado no meio cristão. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro. Então, quando eu atingir esse ponto, aí eu estou bem. Né? Então, eu não preciso disso. Eu preciso entender o seguinte, o que é que Deus entende como justiça? Né? Quando Deus fala, não matarás, o que Deus entende com tudo isso de não matarás? Lembrando, o não matarás é um princípio. Na mente de Deus, não matar significa o quê? E aí você vai ramificando. Por isso que Davi diz assim, eu medito na tua lei o dia todo. E Davi fala assim, eu já vi, a perfeição tem um limite, né? Mas os teus mandamentos são ilimitados, quer dizer assim, é extremamente grande, é ilimitado. Então, o padrão de justiça de Deus, ele é muito amplo. Então, se eu começar a ouvir, mesmo, e ele vai falar aqui, né, sobre aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem de Minneapolis e daquelas pessoas que aceitaram a mensagem de Minneapolis, e ele coloca alguns grupos, os que aceitaram a mensagem de Minneapolis, mas só foram até metade da mensagem, tipo assim, eu aceito isso aqui, tá tudo bem. Outros que receberam
mas não deram importância, não perseguiam, mas também não davam importância. E outros que receberam, deram importância, mas não traduziram isso na vida. Então, existem esses grupos de pessoas que ele trata, né? Então, ele vai dizer, essas pessoas que não entenderam realmente o padrão de Deus de justiça, elas não têm a justiça de Cristo. O que elas têm é a justiça própria, por mais que elas digam que é as vestes de Cristo, mas não é. Então, isso é muito profundo, gente, é digno de uma reflexão tremenda. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, ó, vamos explorar esse pensamento um pouco mais. A chuva serôdia, essa mensagem, é a justiça de Deus, que vem mediante a fé de Jesus Cristo. Ela corresponde à mensagem do alto clamor, mas essa mensagem representa o ensino de justiça de acordo com a justiça. Então, a gente já entendeu o que é isso, né? O ensino de justiça de acordo com a justiça é de acordo com a justiça de Deus e não com o meu padrão. Aí ele diz, o que significa dizer que se trata da ideia de Deus sobre justiça, e não a nossa. Será que minha ideia sobre a justiça de Deus, no seu alcance máximo, corresponde à ideia de Deus sobre justiça? A congregação responde, não. Então, quando consigo alcançar a ideia mais ampla possível sobre a justiça de Deus e fico satisfeito com isso, pensando que esta vai me salvar, de quem será que é essa justiça que deve me salvar? Ela é minha. Naturalmente que sim. Ou seja, se eu começo agora a compreender e pensar assim, ó, a justiça de Deus, agora eu estou começando a entender, e eu começo a pensar sobre tudo que envolve a justiça de Deus e quero viver baseado naquele estilo de vida que eu entendo que é o correto na minha visão. Mesmo se eu chegar a viver aquilo que eu, né, tensionei, imaginei, que aquilo seria o auge, e eu realmente viver no meu auge, isso vai ser a justiça de Cristo? Não. Então, veja, desesperadamente necessitamos entender o que é que Cristo pensa sobre justiça. Veja, quando ele se tornou um ser humano, como foi que ele operou a justiça? Ele mesmo já disse, ó, eu não faço por mim mesmo. Ou seja, eu não deixo aquilo que eu, na minha mente humana, eu penso que é correto e eu faço. Não, eu deixo que o Pai habite em mim, eu mantenho uma relação estrita com o Pai, de tal forma que é o Pai que opera em mim. Não eu que fico raciocinando o que é correto ou não. Eu vejo qual é a vontade do Pai revelada nas Escrituras e permito que o Pai opere essa verdade em mim. E assim, o Pai que ele imaginou, né, o Pai que sabe o que é o modelo de justiça, operou essa justiça em Jesus. Por isso que 2 Coríntios 5,19 diz que ele, né, estava em Cristo Jesus, ou seja, Jesus permitiu que o Pai habitasse nele, de forma que o Pai que operou aquelas obras. Então, olha só, esse título aqui foi do slide passado, perdão. Ele diz assim, quero considerar outro pensamento decorrente do anterior. Sabemos que a ideia de justiça pertence unicamente a Deus. Esta é a verdadeira concepção da justiça de Deus. Agora, será que posso captar com minha própria mente a ideia de Deus sobre justiça? Não, Senhor. É possível eu receber uma mente capaz de captá-la e alcançá-la? Sim. Existe alguma mente no universo que possa captar a ideia de Deus sobre justiça? Sim. De quem é essa mente? De Cristo. Então, não é um fato inegociável que sem a mente de Jesus Cristo não temos e não podemos ter a justiça de Deus? Olha isso, que profundo. E aqui quando eu estava lendo, realmente eu parei para refletir e eu me indaguei, né? Porque ele diz assim, ó, veja, se você não tem a mente de Jesus Cristo, você pode hoje dizer assim, hoje eu vivo a mensagem, de fato, da justiça de Cristo, eu tenho as vestes. Se você não tem a mente de Cristo, você não está com essa justiça, por mais que você entenda que você precisa, né, por mais que você compreenda isso, mas você ainda não está trajado com essas vestes. Por quê? Porque para estar trajado com essas vestes, você precisa ter a mente de Cristo. Porque a única mente em todo o universo que consegue conceber até o máximo a ideia de Deus sobre justiça é a mente de Cristo. Se você não tiver a mente de Cristo, você vai formular diversas teorias sobre o que é justiça. Você vai formular diversas noções do que é justiça, diversas grandezas, você pode pensar o mais alto possível. Você pode ser a pessoa mais que faz mais boas obras em todo o universo. Mas mesmo assim você não vai alcançar a justiça de Cristo. Por quê? Porque você nunca vai entender a profundidade que é se você não tiver a mente de Cristo. Só a mente de Cristo consegue alcançar até o profundo do pensamento de Deus. Aí vem aquela pergunta, né?
Ou seja, se eu não tenho a mente de Cristo, eu nunca vou alcançar isso. Mas a pergunta é, como alcançar essa justiça? Essa mente? Né? Como ter essa mente? Porque se eu não tenho a mente dele, eu posso estudar o que for, fazer o que for, né? Falar o que for, defender o que for, e eu não vou estar trajado com a justiça de Cristo, né? E até Jones fala, tem pessoas aqui nessa noite que estão nessa coisa, nessa situação. Ou seja, conhecem a mensagem, sabem a mensagem. Você vê que as pessoas até respondiam quando ele perguntava, né? Nas pregações, mas não estavam trajadas. Por quê? Porque elas formularam na cabeça delas um adventismo ideal. Mas Deus, ele ainda, o nosso melhor ideal, olha o que a Bíblia fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então, veja, se os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e nós precisamos chegar lá em cima, com a minha mente eu posso chegar lá? Nunca. Eu nunca vou entender, nunca vou chegar nessa plenitude do que Deus espera de mim se eu não tiver a mente de Cristo, porque a minha mente jamais vai chegar lá. Porque se ele já disse que os pensamentos dele são maiores do que os nossos não podemos alcançar o dele. Só podemos chegar a alcançar os dele se, em vez da nossa mente, nós tivermos outra mente, que é a mente de Cristo. Como alcançar isso? Louvado seja Deus que a resposta nos é dada. Olha o que ele diz na página 166, ele diz assim, ó, ninguém tem condições de compreender a justiça de Deus sem a mente de Jesus Cristo, pois nenhuma outra mente, dentre todas do universo, pode alcançar, compreender e conhecer essa justiça. É assim mesmo? A congregação, sim, Senhor. Será que eu posso transformar minha mente na mente de Cristo? Posso? Posso recriá-la, consertá-la e transformá-la na mente de Cristo? Não posso? A congregação, não, Senhor. Onde podemos conseguir essa mente? Em Cristo. Então, é possível que alguém, por qualquer meio que seja, ofereça aos 10 mandamentos o que eles exigem? E a única coisa que eles aceitarão, sem ter a própria mente de Cristo? Não, Senhor. Posso ter a mente de Cristo sem tê-lo todo? Não, não posso. Portanto, como não posso ter a mente de Cristo sem que o tenha por inteiro, segue-se que devo ter a presença pessoal do próprio Cristo. Então, agora é aqui que a gente começa realmente de começar a divisar como ter a mente de Cristo. Veja, você aceitaria, né? Se alguém chegasse assim, olha, Albert Einstein, um exemplo, um dos maiores cientistas que a humanidade já viu, extremamente inteligente. Aí eu falo assim, rapaz, eu queria ter a mente de Albert Einstein. Eu queria ter essa sabedoria que ele tem. Seria possível eu alcançar 100% da sabedoria dele? Certamente que não. Mas imagine que alguém pensa assim, não, vamos fazer o seguinte, a ciência está tão avançada que quando ele morrer, eu vou tirar o cérebro dele, vou fazer um transplante, vou colocar o cérebro dele no meu. Isso seria plausível? Não, de jeito nenhum. Né? Jamais. Por quê? Porque isso é um absurdo, é uma loucura. Qual seria a única forma plausível de eu realmente conseguir ser tão sábio que nem Albert Einstein? Ah, então agora imagine que você agora se tornou amigo de Einstein, e Einstein é uma pessoa tão boa, claro, na suposição aqui, claro, né? Ele é uma pessoa tão boa, mas tão boa, que tudo que ele sabe, ele vai lhe ensinar. Ele mesmo, presencialmente. Então, Albert Einstein vai chegar e vai dizer assim, meu filho, vem cá, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou lhe ensinar desde o básico do que eu aprendi, tudo, absolutamente tudo. E quando a gente for avançando devagarzinho, você vai entender ponto por ponto, fique tranquilo, você vai chegar lá. Então vamos lá, ó. A aula de hoje eu vou lhe ensinar, ó, aqui, ó, eu comecei daqui, ó, foi daqui que eu saí, então foi assim, 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 aí eu cheguei aqui e tal. Veja, com o tempo que você tiver tendo, né, cada vez mais interação com Einstein, cada vez mais aulas com o próprio Einstein, cada vez mais você for entendendo a forma que ele pensa, entendendo as teorias, vai chegar um momento que lá na frente, o que é que vai acontecer? Aquela sabedoria, até de tanto você estar ali com ele, digamos que você passe 50 anos com ele, um exemplo, de tanto você conhecer a forma dele de explicar, você começa a assistir as aulas que ele dá, você começa a ver tudo da vida dele. E você passa tanto tempo com ele, que o que acontece então? Você realmente agora está apto
para ensinar ele, ensinar as teorias dele da forma dele. Porque não houve nenhuma outra pessoa que foi tão próxima de Einstein como você. E você entendeu todo o princípio que ele entendia também. Então, você já tem a mente dele. Percebe? Então, quando a T. Jones fala o que é ter a mente de Cristo, veja, não existe você ter só a mente. Ah, vou fazer um transplante de cérebro. Não. Para ter a mente de Cristo, você precisa ter a presença pessoal do próprio Cristo. Então, Cristo se dispôs a vir presencialmente até você para lhe ensinar absolutamente tudo. E não só isso. Ele não vem como Einstein, por exemplo, nessa ideia, né? Ele não vai ficar aqui do seu lado lhe ensinando. Ele prometeu algo muito maior e melhor do que isso. Ele prometeu vir para dentro de você. Como isso? Aí vem a pergunta. Quem é que nos traz a presença pessoal de Jesus Cristo? O Espírito de Deus. Vamos ler 2 textos agora. Um em João e outro em Efésios. E isso é tudo que o tempo nos permite nessa noite. João 14:18. Olha o que Jesus fala em João 14:18. Não vos deixarei sem conforto. Na King James traz assim, né? Não vos deixarei sem conforto. Voltarei para vós outros. Ele não nos deixa sem conforto, ou seja, sem um consolador. Ele diz então, voltarei para vós outros. Quando ele vem dessa forma até nós, não ficamos sem um consolador. Então, ele de fato vem até nós por meio do consolador, que é o Espírito Santo. Então, veja, é mediante o recebimento do Espírito Santo que você recebe a presença pessoal do Senhor Jesus. Então, veja, Cristo, ele está no santuário, ele está trabalhando dentro do Santíssimo, mas, por meio do Espírito Santo, ele vem presencialmente a nós. Então, ele vem para dentro de nós. E aí ele diz, vamos ler Efésios 3:16 e 17. Vamos ler isso, eu vou pegar minha Bíblia aqui, peço que vocês abram, que já está no final aqui. Efésios, capítulo 3, versos 16 e 17. Deixa eu pegar aqui, mano. Eu vou pegar aqui em James mesmo. Efésios 3, 16 e 17. Como a T. Jones usou aqui em James, vamos usar aqui em James. Efésios, capítulo 3, versículo 17. 16 e 17. Diz assim, ó. Vamos ler do verso 14. Ele diz assim, ó. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, profundidade e altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos perceber o seguinte. Olha o verso 16. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos. Olha só, ele tá orando para que nos seja dado o quê? O que ele estava orando? Que a gente pudesse ser o quê? Ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, olha a oração de Paulo. Era para que nós fôssemos fortalecidos pela presença, pelo poder do Espírito no homem interior, ou seja, que a habitação do Espírito Santo estivesse dentro da gente. E quando isso acontecesse, ou seja, quando a gente recebesse essa promessa do Espírito para que ele morasse dentro de nós, o que iria acontecer? Verso 17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Então veja, olha o que ele está dizendo. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ou seja, quando você tiver o Espírito Santo no seu interior, Cristo vai habitar no seu coração pela fé. Então, como ter a mente de Cristo? Como ter Cristo presencialmente? Mediante o Espírito Santo. Então, é quando o Espírito Santo tomar posse plenamente de mim, quando ele realmente estiver no meu interior, quando eu orar pelo Espírito Santo, quando eu receber o Espírito Santo, Cristo habitará em meu coração pela fé. Então, hoje, mesmo eu sendo, eu posso ser de qualquer denominação, eu posso professar Cristo, eu posso professar conhecer a mensagem do terceiro anjo, eu posso professar conhecer a mensagem da justiça de Cristo, mas se eu ainda não tive a experiência de
pedir o Espírito Santo, receber o Espírito Santo e realmente ser controlado pelo Espírito Santo, e não mais pela minha natureza pecaminosa, eu ainda não estou trajado com essa justiça. Mas veja, Cristo ainda diz, olha, eu aconselho de que de mim compres isso. Ou seja, eu preciso fazer isso urgentemente, receber o Espírito Santo para que Cristo habite em meu coração pela fé. Porque se ele habitar em meu coração pela fé, aí sim, a minha mente não mais vai ser a mente carnal, não mais vai ser aqueles pensamentos mesquinhos que vai pensar sobre uma justiça na minha capacidade. Não, o que eu acho é isso aqui. Chegou nesse ponto aqui, é isso. Agora é só viver realmente, tá ali tranquilo. Não, é sempre mais. Porque agora eu vou entender que o padrão de Deus ele é extremamente mais elevado do que o meu. Então, se eu já vivia dessa forma, eu tenho que viver de uma forma muito mais consagrada do que antes. Se eu orava 5 minutinhos e achava que estava bom, Deus está me pedindo para passar noites em oração. Né? Deus está me pedindo para passar horas em estudo da palavra. E eu não tenho feito isso. Então, se eu não tenho feito isso, estou eu trajado com as vestes de Cristo? Ou eu formulei para mim uma ideia de justiça que eu estou bem hoje, porque eu formulei isso e estou vivendo isso de acordo com aquilo que eu acho que é correto. Então, veja, olha que situação, né? Muito profunda da gente refletir, porque a chuva serôdia é isso. Quando eu receber a mente de Jesus Cristo, quando eu for transformado pela renovação da minha mente, aí sim eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus requer eu vou viver. Mas por quê? Porque eu agora tenho uma nova mente. Eu não vou raciocinar mais da forma como eu raciocinava antes, do que é certo e o que é errado. Agora, Cristo vai me dar o verdadeiro raciocínio. Então, eu vou começar a ter pensamentos que antes eu não tinha. Vai começar a entrar pensamentos na minha mente sobre a justiça de Deus. Eu vou começar a entender coisas que antes eu não tinha. Então, vai ter coisas que eu fazia antes que agora eu não vou mais me sentir bem em fazer. E por mais que aquilo ali, antigamente, eu poderia pensar assim, não, mas isso aqui não tem muito problema com isso. Mas o Espírito Santo já vai mostrar para mim, ó, esse aí é o seu padrão. Dentro do seu padrão, você acha que você deve viver dessa forma, mas não é correto isso. Então, veja, olha que interessante, quando você olha para a vida de Jesus, você vê Jesus, um homem de oração, um homem de estudo da palavra, um homem que sabia as escrituras de cabeça, um homem que tinha comunhão com Deus. E nós hoje falamos em receber a justiça de Cristo, ter o caráter de Cristo, mas nós não temos apego com a palavra, muitas vezes. Né? Essa situação ali que a Adriana falou de muitas pessoas, e que podemos fazer uma reflexão individual. Quanto tempo eu tenho dado realmente para as coisas de Deus diariamente? Será que é um tempo satisfatório na vista de Deus? Porque uma coisa é a minha vista. Ah, não, já de manhã, já dei aqui 20 minutos, tá, preciso sair agora que eu vou trabalhar. Foi satisfatório para Deus? Pode ser que para mim foi. Não, para mim foi porque hoje eu realmente consegui ler aqui um capítulozinho e tal, fiz uma meditação agora de manhã e tá tranquilo. Esse é o meu padrão. Mas o que é que Deus pensa sobre o meu padrão? Como é que Deus, olhando lá de cima, ele olha assim, realmente, você está realmente refletindo Jesus hoje. Será que Deus está olhando dessa forma? Então, veja, eu preciso me despir das minhas ideias pré-concebidas sobre o que é justiça, e a James fala sobre isso nesse sermão. Ele diz, olha, lembra que o primeiro sermão foi, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, o primeiro princípio, quando a gente lê esses sermões, é a humildade. É reconhecer que eu realmente, por mais que eu conheça a mensagem, por mais que eu seja uma pessoa que aceitei a mensagem, né, não rejeitei, eu posso estar entre esses que professa, mas que quando, né, por exemplo, Ellen White fala sobre as virgens tolas, as virgens nécias. Se você for ler o que ela fala sobre as virgens nécias, ela fala assim, elas não eram nécias porque elas realmente eram hipócritas. Elas não eram hipócritas. Elas conheciam a mensagem, veja que elas tinham lâmpada. Elas conheciam a mensagem, não rejeitaram a mensagem, porém, o que foi que aconteceu? Elas não tinham a reserva de azeite. Então, elas tinham uma justiça. Realmente, elas buscavam, elas tinham sim uma justiça, mas era o padrão delas. Elas pensavam assim, não, até aqui tá bom. Isso aqui vai me suprir. Só que quando chegou realmente o grande momento, elas viram assim, eita, o que eu pensei que ia me suprir, não me supriu. Veja, não era hipocrisia. Percebe? Elas não eram hipócritas, a gente fala isso. Elas não eram hipócritas. Elas realmente buscavam, mas elas buscavam na medida que elas achavam que elas deveriam buscar. Então, assim, ela pegava um livro para ler e lia uma página, 2, 3, falava assim, tá bom aqui. Agora eu preciso fazer outras coisas. Quando ela ia orar, ela orava assim, rapidinho e tal, e pensava assim, pelo menos eu tenho orado, né? Pelo menos eu tenho buscado. Não sou como os outros. Tem gente que nem busca.
né? Tem gente que nem conhece, não está nem aí, tem gente que rejeita. Eu não sou assim. Então, a gente muitas vezes pode colocar o padrão no outro, mas o nosso padrão ele é muito mais elevado. E nós nem temos como saber o tamanho desse padrão se nós não tivermos a mente de Cristo. Eu posso professar, entender, dizer que entendo, quando na verdade eu preciso de nascer de novo. Olha que interessante, né? Jesus não falou para nascer de novo com pessoas de fora, nem nada disso. Ele falou isso para um alto oficial do judaísmo. Uma pessoa que, teoricamente, era extremamente inteligente. E Jesus falou, você precisa nascer de novo. Ou seja, Nicodemos ele não conseguia compreender as verdades espirituais. Por quê? Porque a mente de Nicodemos, por mais que fosse uma mente erudita, por mais que fosse uma mente que compreendia, não era a mente que Deus requeria para obter a justiça. Então, por mais que uma pessoa seja extremamente inteligente, ela pode ser inteligente em todos os aspectos da vida, física, química, quântica, tudo. Não é essa mente que Deus quer. Essa mente precisa morrer. Se essa mente não morrer, não temos ainda a capacidade de entender a justiça de acordo com a justiça. Eu posso hoje estar tendo uma justiça de acordo com o meu padrão. Por quê? Eu estou estudando e percebi que isso aqui é justo. Deve-se viver dessa forma. Então, eu vou viver dessa forma. Então, eu estudei e, por mim mesmo, eu cheguei ao meu padrão. E aí, nesse livro, você deve entender, se vocês já leram durante a semana, você vai ver que tem uma parte que ele fala assim, né? Que a pessoa pode, né, imaginar, né, aquele cenário e receber realmente uma justiça. Ele fala, mas se a pessoa recebe a justiça, de quem é essa justiça que ela está recebendo? Dela mesma. Então, ela formulou um padrão e realmente ela assimilou aquilo e vive aquilo e acabou. Mas veja, ainda temos tempo, né, de reformular o que nós entendemos, aí ser como criança mesmo, reconhecer isso e pensar, peraí, esse padrão que eu tenho vivido até hoje, quando Deus olha para o meu padrão de justiça, ele está olhando, está dizendo assim, ele está vivendo o meu padrão de justiça? Ou Deus está olhando para a gente e está dizendo assim, vocês fizeram uma imagem do que é o padrão, vocês estão vivendo uma imagem. Vocês acham que estão chegando lá, mas não estão. Então, veja, essa é uma mensagem para nós, que conhecemos essa mensagem do terceiro anjo também. Por quê? Porque por mais que eu entenda hoje a natureza de Cristo, vitória sobre o pecado, reforma de saúde, eu preciso entender não com os meus olhares sobre o que eu acho que é reforma de saúde. Por exemplo, pode ser que eu hoje não coma entre as refeições, pode ser que eu não use tal artigo de alimentação e tal, e pode ser que eu diga assim, tá bom aqui, já vivo a reforma, eu faço a reforma de saúde. Quando alguém me pergunta, você faz a reforma de saúde? Faço. Mas quando Deus olha para mim, ele diz assim, não foi isso que eu falei. A reforma de saúde não é isso. A reforma de saúde que você está vivendo é com o seu padrão de reforma de saúde, não é o meu. Então, veja, se Cristo finalizar a obra do santuário e eu estiver vivendo de acordo com o meu padrão, Deus vai me selar? Não vai de jeito nenhum. Então, eu preciso hoje entender, olha, existe um padrão de justiça que Deus nunca vai rebaixar esse padrão. O padrão é alto. Ele não vai rebaixar para chegar até a gente. Não. Ele vai nos elevar para chegar naquele padrão. Então, qual é a única forma, e olha como ficou claro nisso nesse sermão, qual é a única forma de eu conseguir chegar a esse padrão de justiça de Deus? Qual é a única forma de eu receber a justiça de acordo com a justiça mediante o recebimento do Espírito Santo? Então, veja, que urgência nós temos hoje de ser, né, de pedir o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo pode trazer Jesus pessoalmente para você. Aí você vai ser ensinado pelo próprio Jesus, porque isso é uma promessa, né? Jesus fala assim no Salmo 32, guiar-te-ei com os meus olhos. Por quê? Porque você é cego. Você é cego. Laodiceia é cega. Só que Laodiceia não reconhece, nós temos que reconhecer. Eu sou cego. Senhor, me ensina, né? Quantas vezes, quando alguém discorda do meu posicionamento, alguma coisa, eu já vou lá e começo a levantar minha voz, já começo uma discussão. Por quê? Porque ainda falta ali dentro do meu coração, falta ainda as vestes, né? O caráter não está plenamente traduzindo o caráter de Cristo. Por quê? Porque eu alcancei um padrão de justiça e eu olhei e falei assim, não, todo mundo tem que ver isso aqui que eu acredito. Todos têm que olhar dessa forma aqui. Claro, existe uma verdade? Existe. Mas todos quantos buscarem o Espírito Santo, Jesus vai ensinar a mesma coisa para todo mundo. Por isso que o Espírito Profecia fala que os 144 mil, eles estão em quadrado perfeito. Ou seja, não há, né, não há ali divergências entre essas pessoas, porque não porque elas se conhecem. Vamos juntar todos os 144 mil aqui para a gente conversar sobre o que a gente crê.
Não existe isso. Mas é porque como todos eles buscaram o Espírito Santo trouxe Jesus para cada um deles. E Jesus não muda. Hebreus 13:8 fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, veja, era necessário juntar os 144 mil tudo em um lugar só? Não. Mas o que foi necessário? Todos eles receberem o Espírito Santo. Aí Jesus veio presencialmente e ensinou a mesma coisa para todos os 144 mil. Por isso que eles são unânimes. Por isso que tem um livro que eu estava lendo, de Hebreus, né, de Wagner, onde ele fala isso. Ele fala que Deus, ele faz uma coisa mais extraordinária do que o exército. Por quê? Se você for olhar um exército, Wagner fala sobre isso, ele diz assim, ó, se você olhar para um exército, fazendo aquelas apresentações, não é incrível? Porque você vê milhares de pessoas, centenas de pessoas, muitas vezes, dentro de um campo, né, e às vezes você vê de vista aérea, né, eles fazem até imagens, todos marcham da mesma forma, ao som do comando, né, eles dão as mesmas movimentações, tudo em uníssono. Aí você fala assim, gente, que impressionante. Aí Wagner fala, mas por que isso é impressionante? E por que eles conseguem fazer tudo daquela forma? Porque eles treinaram e eles estavam juntos. Então, quando eles estavam juntos, o capitão dava a ordem, e aí juntos eles treinaram para todo mundo saber exatamente o que fazer na mesma hora. Aí ele fala, por que a glória de Deus vai exceder extremamente isso e vai chamar a atenção do mundo inteiro? Porque haverá pessoas de diversos locais do mundo que às vezes nunca se viram, mas vão pregar a mesma coisa e vão estar vivendo da mesma forma. Você vai olhar para o estilo de vida de um, vai olhar para o de outro e vai dizer, ué, a mesma coisa? Por que vai se fazer isso? Porque antes desse momento chegar, elas estavam em casa, ó, lendo, estudando, orando, pedindo o Espírito Santo, Senhor, me ensina. Eu não quero, Senhor, fazer com que aquilo que eu imagino ser o correto, eu não quero viver o que eu acho, Senhor. Que o Senhor viva em mim, me mostre, Senhor, o que é correto, qual o seu padrão. E Jesus vai fazer isso porque ele prometeu. E é o que ele mais quer fazer. Aí, daqui a algum tempo, não sabemos quanto tempo, vai se revelar essas pessoas ao mundo. Aquelas pessoas que, em humildade, em contrição, oraram, pediram luz e Jesus deu. E aí, elas vão viver o ideal de Deus completo. E aí, Deus vai selar essas pessoas. Porque elas estão vivendo a justiça de acordo com o verdadeiro padrão de justiça que é o de Deus. Aí, quando Deus olha, Deus diz, aí sim, é esse daí. Aí ele vai lá e sela. Percebe, queridos? Então, precisamos hoje, em humildade, né? Nós não precisamos hoje, né, fazer como as pessoas fazem, por exemplo, no meio da política, né? Sair, botar som alto, falar e gritar, esmurrar, brigar. Não precisa disso. Por quê? Porque aqueles que realmente buscarem o Espírito Santo vai explicar para eles. Percebe? Então, a maior necessidade não é de discussões, não é de críticas, é de intenso desejo e zelo e busca pelo Espírito Santo. Porque quando isso acontecer, quando eu estiver lendo os meus livros, né? Quando eu estiver buscando, lendo a palavra, pedindo para que Jesus me ensine, ele vai me ensinar a mesma coisa que ele vai ensinar para outra pessoa. E vai haver uma concórdia de pensamentos. E é nisso que reside a força, né? Quando realmente buscarmos em contrição e humildade, entendendo que aquilo que eu sei hoje pode estar tudo errado. Eu posso ter o direcionamento correto, mas posso estar vivendo de forma errada, ou vendo da forma errada. Agora, eu preciso ter a humildade. Ouvir e dizer assim, Senhor, me ensina, né? Lembra lá no primeiro sermão que a gente viu há cerca de 3 meses atrás, que ele falava assim, que nosso espírito deve clamar assim, Senhor, nada sei, ensina-me tu, né? Por mais que eu já tenha anos, por mais não importa. Senhor, me ensina, me fala, qual é o seu padrão de justiça, o que eu devo viver? E aí sim, nossa vida vai ser moldada pelo Espírito Santo. Então, foi isso que Paulo orou, né? Veja que a igreja de Éfeso já estava ali montada, né? Já tinha os seus diáconos, já tinha tudo funcionando direitinho. Mas quando ele escreveu a carta, olha o que ele falou, eu oro para que vocês recebam o Espírito Santo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Ou seja, é uma coisa que necessita de oração, é uma coisa que necessita de buscar realmente. E aí sim, o Espírito Santo começa a permear o todo da igreja, e aí vai se ver, sim, né, um grande reavivamento entre aqueles que estão buscando. Então, isso significa a chuva serôdia. A chuva serôdia não é algo ilusório, né? Não é algo assim... Não, a chuva serôdia, ela já começou a cair. Os pingos já começaram. Não vai ser algo que
A chuva serôdia não é algo que vai chegar um dia, por exemplo, dia 20 de fevereiro de 2024, vai cair a chuva serôdia. Não. Já começou a estação da chuva serôdia em 1888. A chuva serôdia precisa ser uma coisa individual. Cada um individualmente precisa receber a chuva possível. Veja que a gente fala, rogai ao Senhor, Zacarias 10, pedi ao Senhor a chuva serôdia no tempo da chuva serôdia. Então já chegou o tempo da chuva serôdia. Se eu estiver recebendo a chuva serôdia em minha vida individual, buscando, lendo, orando, meu outro irmão lá, que eu nunca vi, estiver fazendo a mesma coisa, os mesmos livros, os mesmos conteúdos que eu estou aqui adquirindo e Cristo está me ensinando, Cristo vai estar ensinando para ele lá também. E ensinando para o outro lá, e para o outro lá, e para o outro lá. E como cada um está recebendo a chuva, aí vai chegar o momento da chuva serôdia coletiva, que é o poder final. Que ele fala que é essa que vai preparar o povo para o tempo de angústia. Mas para eu estar preparado, eu não preciso estar preparado só para o tempo de angústia, eu tenho que estar preparado para hoje. Né? Porque o hoje também tem tentações. Nós falamos sobre isso na semana passada. Cada dia tem as suas tentações e cada dia nós podemos pecar. Para que a gente possa vencer todos os pecados e não cair em tentação, eu preciso estar cheio da chuva hoje. Né? Eu não preciso me preocupar. A gente falou na semana passada, aquele texto que falava que a gente não precisa se preocupar com o tempo de angústia, porque se eu estiver pronto para hoje, se o tempo de angústia estourar de repente, Deus vai me dar força e coragem suficientes para eu passar por aquele período. Então, isso é o recebimento da chuva serôdia. E esse sermão, apesar de ser pequeno, ele tem cerca de 4 páginas, se eu não me engano, ele é extremamente poderoso, né? E extremamente instrutivo. E nós precisamos ter isso, de fato, trazer isso para uma realidade. Nós não podemos simplesmente ler isso e deixar por isso mesmo, porque esse foi o erro das pessoas em 93. Ouvir sermões poderosos como esse, que Etta Jones dava, o povo compreendeu ali, mas não traduziu isso na vida, eles não buscaram. Por isso que quando você abre, né, o prefácio aqui desse livro, Ellen White fala exatamente sobre esse ponto que eu quero ler aqui e finalizar, que ela diz assim, ó, se o propósito de Deus tivesse sido realizado por seu povo, no sentido de transmitir a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo teria vindo à Terra e os santos já teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Isso aqui ela falou em 1898. Em 1894, ela diz, se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada, conforme o Senhor ordenou, todo o mundo teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo ao nosso mundo com poder e grande glória. Isso ela escreveu em 1894, cerca de 6, 7 meses depois que a Etta Jones fez esses sermões aí. Então, ou seja, pouco tempo bastaria para que, se realmente as pessoas tivessem humildade suficiente para reconhecer que elas eram isso, elas iriam buscar o Senhor, haveria uma mudança na vida delas e Cristo faria a obra rapidamente, não precisaria demorar. Então, assim, essa mesma possibilidade está aí para a gente hoje. Cristo quer terminar a obra rápido, ele não quer demorar, ele quer fazer rápido, mas para ele poder fazer, ele já disse, olha, vocês, eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Cristo, ele é apresentado em Apocalipse 3 como batendo, ele não abre, ele não esmurra, ele bate. Né? Então ele se submete à sua aceitação. Ele quer fazer uma obra grande, mas ele não vai chegar em você e dizer, assim, a partir de hoje eu vou fazer e acabou. Não. Ele bate, ele pede. Então cabe a cada um de nós aceitar essa mensagem, entender que nós precisamos ter um padrão mais elevado, nós não temos esse padrão, precisamos de uma mente mais elevada, e essa mente só podemos ter mediante um novo nascimento. Né? Só podemos ter essa mente de Cristo mediante o recebimento do Espírito Santo. E precisamos clamar pelo Espírito Santo hoje, né? Se não fosse uma necessidade da gente pedir, a Bíblia não falaria, né? Pedir ao Senhor. Então, nós precisamos pedir, porque é uma experiência que nós ainda não temos. Precisamos ter uma experiência mais profunda, mais viva com o Espírito Santo, e Cristo vai então habitar em nós pela fé. E aí ele vai começar a explicar para você tudo. O que é isso, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Por quê? Porque você vai ter a presença pessoal dele ali. E isso é uma coisa gloriosa, né? Então, assim, esse foi o nosso capítulo de hoje, né? E que essa realidade seja realmente uma realidade viva na vida de cada um de nós. Eu vou fazer uma oração nesse momento para a gente poder finalizar e a gente passa para os comentários no final, tá bom? Vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez compartilhando, Senhor, esses sermões tão ricos e poderosos. E pedimos ao Senhor que o Espírito Santo, meu Pai, venha nos dar
esse entendimento cada vez mais claro no nosso dia a dia. Que o Senhor venha colocar em nós fome e sede de justiça para que a gente possa buscar, se aprofundar e pedir o Espírito Santo, Senhor, para que realmente Cristo venha habitar em nós, habitar em nosso coração pela fé, quando a gente tiver recebido plenamente o Espírito Santo. Pedimos a Deus que o poder e a presença do Espírito sejam manifestas em nossa vida, para que o Senhor possa, Senhor, através de nós, finalizar essa obra que há tanto tempo tem sido prolongada, Senhor. Somos tão vagarosos, Senhor, mas que o Espírito Santo nos avive, Senhor, nos mostrando que é urgente tudo isso. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.